Bom dia a todos. Então, avaliar a função autonômica do teste é, essencialmente, interpretar corretamente a resposta cronotrópica durante o exame. Por que isso? Porque, ao avaliar a resposta cronotrópica, sabemos que a fase inicial de incremento da frequência cardíaca tem relação direta com a inibição vagal. O posterior incremento da frequência e o platô está relacionado à ativação simpática, e ao final do exercício, na fase de recuperação, nós temos o decremento da frequência por reativação vagal inicial e posterior inibição simpática para que a frequência cardíaca retorne aos níveis da frequência basal. Um primeiro item da avaliação dessa resposta cronotrópica é avaliar o primeiro minuto do exercício. No primeiro minuto, se você observar um incremento de pelo menos 17 batimentos por minuto, você tem então uma resposta cronotrópica acentuada, caracteriza isso no indivíduo normal, coração normal, e isso é um sinal de bom prognóstico, de boa função autonômica desse indivíduo. Já no portador de coronariopatia, esse valor de incremento inicial muda. Então, se você tiver um incremento de pelo menos 15 batimentos por minuto, isso é um sinal de boa função autonômica no coronariopata. Mas a resposta cronotrópica ela deve ter uma particular atenção na fase pós-exercício, porque a recuperação da frequência cardíaca é o principal sinal de saúde autonômica. Então, você tem na fase de recuperação da frequência cardíaca aquela reativação vagal e inibição simpática que vão representar a expressão de uma boa saúde autonômica do indivíduo. Como interpretar a recuperação da frequência cardíaca? Então, ao final do exercício, você conta 1 minuto após o término da fase de exercício e você vai avaliar, então, a recuperação da frequência cardíaca, que deve ter aí pelo menos 12 batimentos por minuto em relação à frequência pico. E ressalto que a recuperação ativa após o término do exercício deve ocorrer por, no máximo, 1 minuto, com um cooldown de 1 milha por hora a 0% de inclinação, ou com a velocidade de 1,5 milhas por hora a 2,5% de inclinação. E esse é o aspecto metodológico que validou essa medida, né? E esse valor de 12 batimentos por minuto, ele é representativo, né? Tem valor somente em indivíduos do sexo masculino e feminino na faixa etária de 33 a 71 anos. Outros valores foram validados na literatura, né? Então, classicamente, o 12 batimentos por minuto, você tem que ter uma recuperação da frequência cardíaca no primeiro minuto de pelo menos 12 batimentos, com recuperação ativa, uma caminhada lenta, como descrito anteriormente. Ou, se você avaliar no segundo minuto, tem que ter pelo menos 22 batimentos de diferença entre a frequência pico, e desde que você não faça nenhuma caminhada e coloque o indivíduo na posição supina na recuperação. No primeiro minuto, se você deitar o paciente, você teria que ter uma recuperação de frequência de pelo menos 18 batimentos por minuto e, medido no segundo minuto, 21 batimentos por minuto de recuperação de frequência se você colocar o paciente na posição sentada. Se o indivíduo faz um teste submáximo, aí você vai avaliar a recuperação da frequência cardíaca no segundo minuto, e a diferença mínima entre a frequência pico e a frequência do segundo minuto tem que ser de 42 batimentos. Se o indivíduo é portador de insuficiência cardíaca e faz uso de beta-bloqueador, a recuperação da frequência cardíaca deve ser medida a 90 segundos do pico, e a diferença adequada é de pelo menos 24 batimentos por minuto. Na insuficiência cardíaca, em particular, existem 3 categorias de risco validadas, né?
no primeiro minuto, onde, se você tem uma recuperação de frequência cardíaca menor ou igual a 4, considerada uma recuperação de frequência ruim, regular de 5 a 9 batimentos, e boa se você tem pelo menos 10 batimentos de recuperação da frequência cardíaca. Em atletas, a recuperação da frequência cardíaca também tem valor, né? E é medida no primeiro minuto do exercício e tem essas 5 categorias classificadas na literatura: menos que 12, muito ruim; de 12 a 13, ruim; 14 a 19, regular; 20 a 29, boa; e maior ou igual a 30, excelente. Quanto pior a recuperação da frequência cardíaca em atletas, maior a caracterização de fadiga e overtraining. Bom, então a recuperação da frequência cardíaca no teste ergométrico configura a melhor forma de avaliação do sistema autônomo. É uma medida muito simples, de fácil obtenção, contudo, a interpretação de seus valores depende de variáveis clínicas e metodológicas. Muito obrigado.